pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a fosfetanolamina sintética, a famosa pílula do câncer? Entramos em 2020 e muita coisa boa aconteceu, mas ainda existe muita dúvida sobre o assunto, e é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês hoje. Será que ainda tem como ter acesso à substância? Será que o Supremo Tribunal Federal realmente proibiu o acesso à substância? A Anvisa finalizou os testes clínicos? O que está acontecendo? Hoje eu estou aqui, me chamo Flora Pauleschi Juliane Galvão, sou advogada, especialista em Direito à Saúde e espero ajudar vocês com esse vídeo. Bom, então chegou a hora de esclarecer sobre os mitos e as verdades a respeito desse assunto. Será que existe proibição no uso da substância? Acabaram os testes clínicos? A Anvisa proibiu o acesso à substância? O Supremo Tribunal Federal tem permitido o acesso? Os juízes têm liberado? Como é que está funcionando tudo isso? A resposta para a proibição, para o assunto proibição, é não. Não existe proibição no cenário nacional para o uso da substância fosfetanolamina sintética. Que isso fique bem claro. Os testes clínicos ainda vêm sendo realizados pelo governo federal. Agora estamos na fase de testes clínicos em humanos. Esses testes vêm sendo realizados em Fortaleza, Ceará, por uma equipe extremamente qualificada. E o que os testes já apontaram até agora? Que a substância não é tóxica. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. A substância não é tóxica e foi justamente esse motivo que fez com que o Supremo Tribunal Federal, em 2016, suspendesse a vigência da lei que tratava do assunto, em virtude de ter medo se essa substância poderia ou não causar prejuízo no organismo humano. E a resposta foi dada. Não existe toxicidade para essa substância, ou seja, ela não tem como fazer mal para ninguém. Uma questão muito importante que é fundamental esclarecer aqui para vocês. Bom, mas Flora, se o Supremo suspendeu a vigência dessa lei que permitiu o acesso à substância, como é que a gente faz para acessar ela agora? O Supremo tem como rever esse posicionamento? Sim, o Supremo tem como rever esse posicionamento. O que foi analisado pelo Supremo foi apenas o pedido liminar de suspensão da vigência da lei de acesso à fosfetanolamina. Isso quer dizer o quê? Que ainda não se entrou no mérito da discussão. E isso está para acontecer a qualquer momento. O que o Supremo fez naquela oportunidade? Ele verificou se existia risco à saúde da população brasileira e, como ainda não se sabia da toxicidade, acabou suspendendo por cautela o acesso à substância. Mas o próximo passo vai ser dado a qualquer momento e nós estamos acompanhando dia a dia esse passo a passo junto ao Supremo Tribunal Federal. E como que a gente faz para acessar essa substância? Tem como ter acesso a ela? Dá para comprar na farmácia? Não, infelizmente ainda não dá para comprar na farmácia. Existem muitos suplementos que vêm sendo vendidos no exterior e esses suplementos eles são diferentes da substância fosfetanolamina que foi desenvolvida pela equipe do Dr. Gilberto Queriche, porque a fórmula ela tem componentes diversos dos suplementos que vêm sendo vendidos e comercializados no exterior. Dá para ter acesso aos suplementos? Sim, dá para ter acesso e eu sugiro que nesse sentido procure o seu médico de confiança para verificar se sim, se tem uma viabilidade de administrar essa substância nesse formato. E como que a gente faz para ter acesso a essa substância? Bom, infelizmente a gente não tem ainda como comprar essa substância na farmácia, porque os testes clínicos ainda não finalizaram, são 3 fases de testes clínicos e nós estamos hoje na fase 3, que como eu disse antes, é a fase de testes em humanos. Então como é que funciona? A Anvisa, ela precisa passar pelas 3 fases de testes clínicos, para somente após a superação dessas 3 fases, caso haja aprovação da substância como medicamento, liberar ela para acesso nas farmácias do Brasil todo. Então, como ainda não temos acesso na farmácia, que é o que deveria estar acontecendo, né? Porque a saúde é direito de todos e o câncer tem pressa, a gente sabe que é uma doença que não espera. A única forma de ter acesso a essa substância é via judicial. E é por isso que eu estou aqui hoje para ajudar vocês no que puder, porque eu sou advogada, não sou médica, não posso esclarecer dúvidas a respeito
da potencialidade dessa substância no organismo, mas posso ajudar vocês dentro das orientações jurídicas, ok? Sabendo que não há proibição no acesso à substância no país, a fosfetanolamina sintética, o importante agora é explicar para vocês como funciona o passo a passo para a obtenção dessa substância na esfera judicial. Primeira dica: procurem um advogado de confiança para que ele possa fazer esse trabalho para vocês. A segunda etapa, o segundo passo, pessoal, eu gostaria de falar para vocês rapidamente como funciona o processo para a obtenção da fosfetanolamina sintética. Bom, primeiro passo é procurar um advogado de confiança, como eu falei anteriormente. O segundo passo é enviar os documentos para esse advogado de confiança. De acordo com cada entendimento de cada advogado, os documentos variam um pouco, mas em síntese seriam os laudos médicos para testar o diagnóstico de câncer, juntamente com os documentos pessoais do paciente e também uma orientação médica comprovando de que o paciente ele está acompanhado por um profissional da saúde. Isso é fundamental que esteja acontecendo, justamente porque o juiz ele não tem, em regra, o conhecimento técnico para poder discernir e atestar sobre o assunto. Então é fundamental que o médico participe de todo esse procedimento. Mas, Flora, o médico pode prescrever a substância, mesmo ela sendo experimental? Não, o médico ele não pode prescrever a substância, mas ele pode declarar o estado de saúde do paciente que ele acompanha e pode sim orientar o uso da substância a depender da vontade do paciente. Então, não há proibição para que o médico se manifeste sobre o assunto documentalmente falando, para que ele indique o uso da substância. O médico não vai se prejudicar fazendo essa indicação neste formato, o que ele não pode prescrever porque não é medicamento ainda. O passo 3, então, seria enviar esses documentos para o seu advogado de confiança. Ele vai elaborar a minuta inicial, que é o início do processo judicial, e geralmente o advogado opta por fazer esse pedido em caráter liminar. O que é liminar? É um pedido emergencial dentro do processo, em que geralmente não se escuta a parte contrária, que seriam os laboratórios, e aí sobre isso eu vou falar um pouquinho como funciona toda essa dinâmica dentro do processo judicial, e esse pedido liminar ele é analisado rapidamente. Voltamos, quem tem câncer tem pressa e a gente não pode ficar esperando toda a fila do judiciário que a gente sabe que hoje existe. Antes de entrar no passo 4, gostaria de fazer uma breve contextualização de como funciona a angularização processual dentro desse caso. Meu Deus, quanto palavrão, Flora! Seja mais clara. É difícil ser um pouco clara na área jurídica, um pouco mais clara, mas eu vou tentar. E espero que, se vocês tiverem dúvidas, por favor, nos contactem que a gente vai fazer o possível para responder. Pessoal, essas ações, elas são feitas, em regra, aí varia de entendimento de profissional para profissional, contra os laboratórios que produzem a substância. Não tem hoje, até existe essa possibilidade, mas não é a nossa orientação, fazer uma ação judicial contra o governo, contra o estado ou contra o município, tá? O que se pretende com essas ações é pedir para o juiz, uma vez que ainda não finalizaram os testes clínicos junto com a Anvisa, a autorização para que o paciente faça o uso da substância junto ao laboratório que produz. Então, é uma autorização de compra junto a esses laboratórios. Hoje são 2 laboratórios que vêm produzindo essa substância, o laboratório PDT Pharma, que fica em Cravinhos, e o laboratório Baruch, que fica em Goiânia, tá? Esses 2 laboratórios vêm sendo demandados judicialmente com o objetivo de ter uma autorização judicial para que se faça a compra dessa substância. Flora, para que tudo isso? Para que fazer uma ação judicial para autorizar a compra da substância? Pessoal, vocês lembram que não há ainda a finalização dos testes clínicos e por esse motivo a Anvisa não liberou a comercialização da substância ainda nas farmácias. Então a gente tem que fazer de acordo com as regras, né? Nós precisamos acessar via processo judicial, fazer um pedido judicial para ter acesso à compra dessa substância. Então, sobre o passo 4, o que acontece no processo judicial?
Lembrando que nós falamos do passo 3, que é a liminar. O passo 4 é o segmento natural do processo. O juiz vai receber o pedido do advogado, através da petição inicial com pedido de liminar, e ele vai analisar se cabe ou não cabe o pedido de compra através do processo judicial. Esse juiz ele pode dizer que sim e ele pode dizer que não. O que nós precisamos fazer para dar subsídios para que o magistrado defira um pedido dessa qualidade? Nós precisamos instruir da melhor forma possível o processo, e aí a importância de ter um médico, de ter um profissional da saúde acompanhando todo esse procedimento, porque em regra o magistrado não tem esse conhecimento técnico, além dos documentos naturais, que tratam a respeito do quadro clínico de cada paciente. Além disso, há muita dúvida por parte dos magistrados, que têm sido, em regra, muito sensíveis à causa, até porque a Constituição Federal ela garante o acesso à saúde, mas há muita dúvida ainda por parte dos magistrados se o Supremo Tribunal proibiu a substância ou não proibiu, e acaba, por consequência, suspendendo o processo judicial para buscar informações a respeito dessa matéria. E destacamos aqui, viu, pessoal? Não há proibição por parte do Supremo Tribunal Federal, e isso precisa ficar bem claro no processo judicial. E daí a importância de se procurar um profissional de confiança, um profissional que tenha, assim, gabarito nessa área, para que possa, de fato, ajudar vocês no acesso a essa substância, na obtenção da liminar para poder comprar a fosfetanolamina sintética. E se a liminar não der certo? E se o juiz negar o pedido? Cabe recurso, viu, pessoal? O advogado que estiver acompanhando vocês certamente vai poder dar todo o passo a passo que eu estou mencionando aqui, cada um dentro da do seu conhecimento, dentro das suas escolhas, Mas o advogado vai poder orientar bastante nesse aspecto. A minha missão aqui é apenas clarear um pouco esse cenário que, de tantas informações midiáticas e, enfim, de todas as formas, acaba ficando bastante conturbado e bastante confuso. E quando dá certo a liminar judicial e quando é deferida essa tutela, falando em termos mais técnicos, aí é a parte melhor que tem, pessoal? Que é quando passa aquele nervoso inicial para ter acesso à substância que tanto se deseja. Como é que funciona esse passo? Após a concessão da liminar judicial, é depositado o valor em juízo, o valor junto ao processo ou às vezes diretamente ao laboratório, depende muito da orientação da decisão do magistrado que estiver conduzindo essa causa, para os laboratórios. Então, lembrando que o laboratório ele é pago pelo paciente com autorização judicial, porque ele não pode fazer isso sem autorização judicial, para produzir a substância para que o paciente tenha acesso. Essa ação é personalíssima, não tem como comprar a substância para revender depois, porque isso é crime, não tem como comprar a substância para um grupo de pessoas usando só um paciente, tá, pessoal? Então isso precisa ficar bastante claro. É pago ao laboratório, como eu estava explicando, e desse pagamento o laboratório vai produzir a substância para entregar para o paciente que foi alcançado pela decisão judicial. Essa entrega não é feita diretamente para o paciente, até porque existem pacientes do Brasil inteiro e os laboratórios eles ficam em regiões específicas, São Paulo e Goiânia. Então, como é que funciona? Geralmente, o advogado faz essa diligência, busca a substância junto ao laboratório para entregar para o paciente, tá certo? Às vezes a substância vem encapsulada, às vezes ela vem em pó. Depende muito do laboratório e da autorização da Anvisa que esse laboratório possui para encapsular ou não. Como é que funciona? O médico que estiver acompanhando o paciente, ele vai orientar quantas cápsulas precisam ser administradas, durante quanto tempo esse paciente precisa se submeter ao procedimento. Em regra, os pesquisadores, de acordo com a pesquisa, com o desenvolvimento desse estudo que foi feito pela USP, indicam o uso de 3 cápsulas ao dia, mas ressalto, é fundamental que o médico acompanhe essa orientação, fazendo o seguinte cálculo, então, para fins judiciais. Se são 3 cápsulas ao dia, pega os R$3 ou R$3,50, multiplica por 3, multiplica pelos 30 dias que são equivalentes a um mês. E aí se pede o tratamento para esse período indicado pelo médico. Além desse gasto, então, o paciente vai
conversar com seu advogado de confiança, o seu advogado vai passar os seus honorários para desenvolver esse trabalho e esses serão basicamente os 2 gastos que existirão para a obtenção dessa substância. Uma coisa importante, pessoal, antigamente, lá em meados de 2014 e 2015, alguns de vocês devem lembrar que o Estado custeava o acesso a essa substância. As ações eram feitas contra a USP, no caso, que foi onde essa pesquisa foi desenvolvida. Por que isso não acontece mais? Porque a USP ela é uma instituição de ensino, ela não é um laboratório. Então, ela não pode ser demandada judicialmente sob pena de ferir o real objetivo dela, né? Que é passar o conhecimento através da sua finalidade. Então, hoje não se orienta mais que se faça pedido judicial contra o Estado. O Estado não é obrigado a subsidiar tratamento que a substância ainda é experimental. Isso até acontece, mas em raríssimos casos. Então, a nossa orientação, a nossa forma de atuação, e aí existem posicionamentos divergentes, é fazer através da liminar que permite a compra judicial, ok? Uma dúvida bem recorrente. Quanto tempo demora para analisar essa liminar? Essa é uma dúvida muito difícil. Geralmente, o advogado ele não pode nem dizer quanto tempo precisar ou garantir, e nem precisar ou garantir êxito nas ações judiciais de modo geral. Isso porque não depende só do advogado. O que o advogado pode fazer é oferecer o melhor trabalho possível dentro da capacidade técnica dele. Além disso, nós podemos nos esforçar para que seja deferido o mais rápido possível. Geralmente, essas liminares são analisadas num prazo de 1 a 15 dias. Então, depois da análise dessa liminar, do deferimento dessa liminar, é feito o pagamento e é feito a busca para ter acesso a essa substância. Esse tempo todo dura mais ou menos uns 20 dias. De novo, pessoal, eu não posso precisar que esse tempo seja nesse formato categórico, mas o que se pode precisar é que o advogado que for contratado fará um trabalho excepcional. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer dúvidas sobre o tema. Foram apenas 4 passos falados nesse vídeo, mas fico à disposição para esclarecer mais dúvidas, então deixem as suas dúvidas nas nossas redes sociais e estamos sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Um beijo e até a próxima!